então para o nosso terceiro vídeo sobre o tema luto e depressão? Então, mas antes da gente continuar o tema, eu gostaria de recapitular pontos importantes. O primeiro deles está no primeiro vídeo, em que eu falo para vocês que o luto é um processo de rompimento de vínculo, né? Então, a gente pode vivenciar o luto por vários motivos, não só pela perda por morte, mas também pela perda do emprego, pelo fim de um relacionamento amoroso. Mencionei no segundo vídeo que a gente pode sofrer uma perda física no corpo, um emagrecimento ou uma obesidade, a gestação, né, a perda da barriga depois que o bebê nasce, tudo isso envolve um processo de luto. Ou seja, então, nós vivemos o luto em vários momentos da nossa vida. O luto faz parte do nosso processo de amadurecimento, né? Então, assim, os aprendizados da gente enfrentar essas situações de perda, de rompimento de vínculo, já que não é só uma vez que isso acontece na nossa vida. E geralmente, os primeiros aprendizados, eles já nos dizem muito de como nós vamos encarar outras perdas na nossa vida. Por isso que é importante a gente falar desse assunto, porque como você vivencia um processo de perda, se você vivencia ela de maneira saudável, isso vai refletir em outras perdas. Outra coisa que eu mencionei nos vídeos, no segundo vídeo, é que o luto não tem medida de dor. A gente não sente maior dor pelo tipo de perda. Por exemplo, se você perdeu um ente querido, se é mais dolorido perder um pai, uma mãe, um filho, um esposo. Não existe isso. Como é um rompimento de vínculo, o tamanho, a intensidade da dor está totalmente relacionada com a pessoa ou a situação perdida. Uma das formas de ajudar a gente a elaborar esse luto é contando as histórias que envolvem o seu relacionamento com a pessoa ou com a situação perdida, porque contar essa história diz para o outro a intensidade dessa relação e a intensidade dessa perda, né? E quão difícil ou como vai ser esse processo de se adequar, de se adaptar à nova vida sem aquela situação, se por exemplo for o emprego, acordar no outro dia sem ter o trabalho, né? Ou acordar no outro dia sem ter a pessoa querida do seu lado. Então, exige uma reorganização da sua rotina. E contar sobre isso vai dizer muito sobre qual era a importância, a relevância, né, e o sentimento que você tem em relação a essa perda, ao que você tinha, né, o relacionamento que você tinha, a intensidade dessa relação, e já vai dar indícios de quão difícil vai ser essa reorganização da rotina. E já agora, já dando alguns passos, né, dentro do tema, porque eu associei o assunto luto ao tema depressão, para dizer o seguinte, dentro do processo de luto, existe um sentimento de tristeza que a gente vive muito intenso, né? Eu vou voltar no mesmo exemplo que eu acabei de dar. Imagina você amanhecer o dia com uma pessoa e já anoitecer sem ela. E amanhã ter que acordar sem essa pessoa querida. Imagina a profundidade dessa tristeza, dessa dor. Então, não é um processo fácil, envolve realmente uma tristeza profunda. Há casos, né, pode ter acontecido com você, você pode ter ouvido alguém contar de pessoas que, por exemplo, a pessoa faleceu, mas ela ainda continua colocando o prato de comida dela na mesa. Porque é como se conscientemente ela ainda não adequou na rotina dela a ausência daquela pessoa, ou talvez que se eu não colocar o prato, eu vou estar realmente dizendo que eu não tenho mais aquela pessoa do meu lado. Isso é muito difícil para mim, é muito difícil aceitar. O processo de elaboração do luto envolve a superação dessa tristeza. A elaboração saudável do luto envolve a superação dessa tristeza e envolve essa reorganização da rotina. Então é importante que para a gente entender se a pessoa está entrando num quadro depressivo por causa do luto, que a gente entenda essa circunstância, o quanto ela está conseguindo reorganizar, readaptar e até mesmo recordar situações dessa pessoa ou dessa situação perdida sem a mesma intensidade da dor que ela viveu lá no começo da perda, né? Se já passou um mês, se já passou 2 meses, 1 ano, 2 anos, e eu já consigo recordar
dessa pessoa, de situações que com menos dor, significa que eu estou conseguindo elaborar esse luto de maneira saudável. Seria patológico se acontecesse o oposto, se a cada dia eu revivesse a mesma dor, né? E não declarasse realmente a perda, né? Esse declarar a perda e tornar essa perda real gradativamente no seu dia a dia faz parte da elaboração desse processo de luto. Não declarar a perda, negar a perda, resistir a compreender essa perda, significa que você está alongando, prolongando esse sofrimento e pode não estar tendo uma resolução saudável desse processo de luto. Mas como eu disse, o processo de luto, ele envolve um sentimento de tristeza, mas não necessariamente toda pessoa que está vivendo um luto está vivendo uma depressão. Freud tem uma coleção maravilhosa de tratados sobre a psicanálise e um desses temas é o processo de luto e depressão, e de luto e melancolia que ele cita, porque todos vivenciamos essa tristeza no processo de luto, mas não necessariamente nós estamos lidando com o processo depressivo. Pode ser uma situação momentânea, passageira, e pode também se desenvolver. É óbvio que pode, né? Não está diretamente relacionada, mas não quer dizer que ela não vá acontecer. Então é importante que a gente faça uma elaboração saudável desse luto para que a gente consiga, que a gente retome a nossa alegria, retome a alegria de viver, os vínculos com outras pessoas, ou se for um caso de perda de emprego, que eu consiga resgatar minha motivação para ter uma nova atividade, né, para ir atrás de um novo emprego ou até para começar um novo negócio, para ter energia psíquica, emocional para o recomeço. É importante que a gente compreenda esse aspecto, que nós não vamos vivenciar o luto apenas uma vez na vida, que ele faz parte desse processo de amadurecimento e que nós podemos aprender a vivenciar esse luto de maneira mais saudável. Não quer dizer que se você viver um luto uma vez na vida, o próximo vai ser mais fácil. Não. Quer dizer que se você já adquiriu aprendizado, né, já vivenciou, já superou bem, você já tem um pouquinho mais de preparo e habilidade para recorrer a estratégias internas para superar aquela situação, de novo, mas não quer dizer que vai ser mais fácil, quer dizer que talvez você tenha alguns recursos a mais. E se você está ajudando alguém a sair da situação de luto, porque você já viveu aquela situação, não quer dizer que a sua experiência vai atender à necessidade da outra pessoa. Por isso, quando a gente vai ajudar alguém a superar um processo de luto, mesmo que você já tenha vivenciado, o importante é ouvi-la, porque é a partir da experiência dela que você vai saber entender e compreender o tamanho da dor e o que ela precisa para enfrentar melhor aquela situação, ok? Nos próximos vídeos, esse tema luto e depressão, nós vamos começar a aprofundar um pouco mais no tema depressão. Não necessariamente eu vou me desfazer do tema luto, eu quero dar algumas pinceladas ainda nesse assunto, porque ele vai nos ajudar a compreender certas situações que acontecem conosco dentro do processo depressivo, que muitas vezes está relacionado a um processo de luto que talvez não foi bem elaborado, ok? E olha, não deixe de procurar ajuda profissional ou indicar para a pessoa que está do seu lado, que você pensa que precisa de ajuda profissional para superar esses momentos difíceis. Não é fácil e a gente não precisa enfrentar tudo na vida sozinho. Um grande abraço e até a próxima!